Fala galera, eu sou o professor Leonardo, esse é o canal Tio Léo. Temos mais um vídeo para você do oitavo ano, tá? Você que passou por adição e subtração de polinômios, passou por multiplicação. Agora vamos para a parte um pouquinho mais complicada, que é a divisão de polinômios. Primeiro vamos relembrar como se faz uma divisão e qual o critério que a gente tem para uma divisão, né? Algumas particularidades da divisão de números inteiros nos lembra o seguinte, que se eu divido 8 para 2, é a mesma coisa que eu multiplicar o 8 pela fração 1/2, tá? Ou 1 sobre 2. Por quê? Porque eu multiplico o 8 com o numerador, 8 vezes 1 dá 8, e depois divido por 2, que vai dar 4, tá bom? Da mesma maneira acontece quando eu vou dividir 15 para 3. Então, sempre que eu vou dividir um número inteiro por outro, o que acontece? É a mesma coisa que eu multiplicar esse número inteiro pela fração onde o dividendo é esse carinha aqui. Deixa eu botar a caneta para vocês. O dividendo é esse carinha aqui, tá? E ele vai ser o denominador de uma fração onde eu vou ter o meu 1 como numerador. Por quê? Porque o 15, 8, eu sempre multiplico por 1, tá? Na verdade, o dividendo é esse é o divisor, tá? Então, o dividendo eu multiplico sempre pelo 1, e aí eu vou dividir ele pelo seu divisor que tem aí. Então, 15 dividido para 3, a gente sabe que dá 5. Mas aí, quando eu pego 12 mais 36 dividido para 6, é a mesma coisa que 12 mais 36 vezes 1/6, tá? E no final, a gente sabe que dá 8. Porque 12 mais 36 é 48, e 48 dividido para 6 resulta em 8. Apesar daqui ele ter feito de forma variada, né? Ele usou a distributiva para multiplicar com a fração. Ficou 12 sobre 6, ou 12 sextos, mais 36 sextos. 12 dividido para 6 dá 2, 36 dividido para 6 dá 6. E aí, ao somar 2 mais 6 no final, resulta também em 8, tá? Então, quando a gente tem uma multiplicação de monômio por polinômio, a gente viu que a gente pegava um monômio e multiplicava por cada termo do polinômio. Com a divisão vai ser mais ou menos o mesmo critério, né, que a gente viu ali naquela distributiva. Tem o polinômio aí, 9x à quarta, menos 6x ao quadrado, mais 24x dividido por 3x. Esse 3x é a mesma coisa que 1 sobre 3x. Então, se eu pegar 9x à quarta menos 6x ao quadrado mais 24x e multiplicar com essa fração, esse 3x vai acontecer o que com ele? Ele vai virar denominador do 9x à quarta, vai virar denominador do menos 6x ao quadrado e denominador do mais 24x. E vai ficar dessa maneira. O que é que eu faço agora? Dividir coeficiente numérico. Quem é o coeficiente numérico? São esses carinhas aqui maiores. Ó. 9 por 3, 6 por 3, 24 por 3. Então, você vê que todos eles são números que são múltiplos de 3. Tá? Sempre que eu passar uma atividade, eu sempre vou colocar um número em que os coeficientes numéricos sendo divididos, né, um pelo outro, ali vão dar resultados exatos, tá bom? Isso aconteceu em todas as atividades que eu passei no portal, embora alguns não tenham calculado da maneira correta. E aí, por que deu 3x ao cubo no final? O porquê deu menos 2x e o porquê deu mais 8. Né? Vamos observar o passo a passo. 9, se eu dividir por 3, me resulta em 3. A letra aqui é igual. O que acontece? Se eu tenho divisão de potência de mesma base, isso me diz o quê? Repito a base. Quem é a base? É o x. E vou subtrair os expoentes. 4 menos 1 dá 3.
E aqui, ó, esse sinal de menos já desce porque isso aqui vai dar negativo, tá? Então, eu vou ter aqui, ó, 6 dividido para 3. 6 dividido para 3 dá 2. E aí acontece a mesma coisa com o x ali, ó. Tem um 2 aqui. Aqui eu não tenho nada. Então, o subtende que tem 1. Então, faço 2 menos 1. Só copio o x aqui, porque x elevado a 1 eu não preciso representar. A não ser que você queira, tá? Aí você pode colocar o x elevado a 1, também não tem problema. 24 dividido para 3 dá 8. E x dividido para x dá 1. E 8 vezes 1 é 8. Então, aqui a gente já para, tá? O nosso cálculo. E temos aí o porquê, né, da gente ter essa redução. Então, o que é que a gente faz quando a gente divide um polinômio por um monômio? A gente reduz o polinômio, tá? Reduz um pouco ele, enxuga, né, ele de certa forma, diminuindo o grau do polinômio. Era grau 4, virou um polinômio de grau 3, tá bom? Então, essa é a ideia de você fazer essa divisão do polinômio pelo monômio. Então, para dividirmos um polinômio por um monômio, a gente deve dividir cada termo desse polinômio, foi o que a gente fez aqui, né? Pegou cada termo, fez a divisão, pelo monômio que a gente tinha, que era o 3x, tá? Eu dividi um termo do polinômio, que era 9x à quarta, por 3x, né? Aqui. Dividi o menos x ao quadrado por 3x aqui, e o mais 24x por 3x. Então, eu peguei cada termo do meu polinômio e dividi pelo mesmo monômio, tá? E aí entra a parte que vocês mais se atrapalharam, né? A divisão de um polinômio por outro polinômio. Aí nós temos o conhecimento de uma divisão exata, que tem o dividendo, o divisor, o quociente e o resto. A gente sabe que quando o resto é zero, a divisão ela é chamada de exata. Se o resto da divisão não é zero, a divisão é chamada de uma divisão não exata. Por exemplo, 27 dividido por 4 tem um quociente igual a 6, mas o resto é 3, ainda sobra 3 ali de resto, tá? Então, uma divisão considerada não exata. E como é que a gente verifica se uma divisão está correta? A gente tem que saber o seguinte, o dividendo a gente tem o conhecimento dele no começo da questão, geralmente. Então, a gente sabe que o dividendo ele é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Se o resto for zero, a gente sabe que a divisão é exata, então a gente só precisa multiplicar o divisor com o quociente e tem que dar exatamente o que tem no dividendo, né? Como é que eu faço isso? Ó, nesse primeiro exemplo. Divisor vezes quociente, 6 vezes 3 dá 18. Depois eu tenho que somar com o resto, que é o zero. 18 mais 0 dá 18. Agora aqui, 6 vezes 4 dá 24. 24 mais 3, né? Soma com o resto, vai dar 27. Então, na divisão de dois números reais, o resto é sempre menor que o divisor, tá? Sempre vai ser menor que o divisor. Então, vamos lá. Dividir o polinômio P pelo polinômio S, não nulo S, em que o grau de P é maior que ou igual ao grau de S. Significa determinar os polinômios Q e R tais que P seria o nosso dividendo, tá? S seria o nosso divisor, representar o nosso divisor, Q vai representar o nosso quociente e R vai representar o resto, dessa maneira aqui, né? É a divisão pelo método da chave que a gente vai utilizar. Tá bom? As características aí de P, ó, um polinômio P e um polinômio S que a gente pode dividir, né? Um polinômio por outro.
Dizemos que o polinômio P é divisível por S se e somente se o resto for zero. Tá? Aí a gente diz, então P consegue ser dividido por S, se o resto der zero. Mas se o resto sobrar alguma coisa, ele não consegue ser dividido. Tá? Um polinômio não consegue ser dividido pelo outro se sobrar algum resto. Isso é o conceito o quê? De divisão exata e divisão não exata. Na divisão de dois polinômios, o grau do resto deve ser sempre menor que o grau do divisor, ou o resto é nulo. Tá? Vou trazer um exemplo para vocês aqui. Eu tenho 4x ao cubo menos x ao quadrado menos x mais 2 para representar o polinômio P, que é o meu dividendo. Para representar o polinômio S, eu tenho x mais 1. E olha que a condição aí é que x ele tem que ser diferente de menos 1. Tá? É uma condição de existência, geralmente não vai ser necessária aqui e não vai ter uma influência no nosso cálculo, mas eles gostam de destacar para que, se você for verificar alguma coisa além da divisão do polinômio, você tem que verificar se o x é diferente de menos 1, tá? Mas como isso não ocorre aqui, a gente vai se atentar somente para a divisão. Então, eu tenho 4x ao cubo menos x ao quadrado menos x mais 2. Esses dois termos aqui, eu vou ter que multiplicar com algo que faça com que esse 4x ao cubo desapareça. Tá? Eu tenho que tornar esse 4x ao cubo aqui igual a zero. E se eu multiplicar por 4x ao quadrado, o que é que vai acontecer? 4 vezes 1, que é o coeficiente numérico do x, vai dar 4. X ao quadrado vezes x vai dar x ao cubo. 4x ao quadrado vezes mais 1 vai dar 4x ao quadrado. Então, eu coloco eles aqui e vou fazer a minha subtração. Né? Esse menos esse vai dar 0. Menos 4x, menos x ao quadrado menos 4x ao quadrado. Como os dois ali ficaram negativos, né? Porque esse menos vai multiplicar com esse sinalzinho aqui de mais e vai tornar o 4x que antes era positivo, negativo. Então, isso vai fazer o quê? Vai fazer com que eu some 4x ao quadrado com x ao quadrado. Como os dois são negativos, por isso que vai dar menos 5x ao quadrado. E aí eu vou ter que arranjar algum número para colocar aqui, tá? Nesse espaço, que vá retirar esse x ao quadrado daí. Eu vou descer o resto, né? Ó, menos x mais 2. E agora eu vou procurar um número que, né, me dê aí algo para retirar esse menos 5x ao quadrado desse cálculo. Então, se aqui é negativo, o sinal aqui também vem como negativo. Então, vou botar menos 5x. Ó, vocês percebem que eu fiz o que aqui? Eu coloquei sempre o mesmo coeficiente numérico, só que na parte literal tem sempre um grau menor. Né? Ó, aqui era 4x ao cubo. Quando eu botei aqui, eu botei 4x ao quadrado. Aqui é menos 5x ao quadrado, que eu botei aqui, menos 5x. Tá bom? Se eu for multiplicar, vai dar menos 5x vezes x vai dar menos 5x ao quadrado. E menos 5x vezes 1 vai dar o menos 5x. Né? Tenho aqui representado. Quando eu colocar o sinal de menos, eu vou fazer o quê? Menos vezes menos dá mais. Então, esse 5x vai virar positivo, 5x ao quadrado. E ele vai cortar com esse, que no final vai virar zero, tá? Aí deixou de existir. Menos vezes menos é mais. Então, aqui passa a ser positivo, porque eu multiplico esse menos com o que estava aqui. E 5x menos x dá 4x. Desço mais 2. E quem é que eu devo ter aqui? Para ter o 4x? Isso mesmo, o próprio 4. Né?
mais 4 vezes x dá mais 4x, e mais 4 vezes 1 dá mais 4. Quando eu vou fazer o jogo de sinais, ó, esse vai cortar com esse, né? E esse mais 4 vai ficar negativo, então vou ter mais 2 menos 4. Então, o resultado aí vai ter o meu quociente, né? É esse. Meu divisor é esse. E o meu resto é o menos 2, tá? Meu resto é menos 2. Então, eu sei que 4x ao cubo menos x ao quadrado menos x mais 2 vai ser igual a quem? X mais 1, que é o meu quociente, vezes, perdão, x mais 1, que é o meu divisor, vezes o meu quociente, que é 4x ao quadrado, menos 5x, mais 4. Mais o resto, que é o menos 2. E isso tudo vai resultar nesse cara aqui, tá bom? Dividendo, divisor vezes quociente, mais o resto, tá bom? Essa é a explicação da divisão, né, da divisão de polinômio por polinômio pelo método da chave. Espero que tenha ficado um pouco mais claro para vocês. Se não ficou, volta o vídeo. Né? Se não entendeu polinômio por monômio, volta o vídeo também. E vai assistindo e vai treinando em casa também, tá? Vocês têm exercícios no livro justamente para treinar esses métodos. Beleza? É isso aí. Um forte abraço para vocês e até o próximo vídeo. Certo? Não esquece de se inscrever, se não for inscrito. Dá o seu joinha e compartilhar com seus amigos, que ajuda bastante o canal, tá bom? Bom, eu acho que eu não tenho mais avisos, tá? Agora eu vou ficar devendo a vocês apenas os assuntos do capítulo 2, que a gente ainda está vendo em live toda segunda-feira, mas acredito que ainda dê para postar essa semana ou a partir da próxima semana, tá bom? Vou preparar aí os vídeos de exercícios resolvidos também, para que vocês entendam como funciona melhor essa divisão de polinômio por polinômio, tá bom? E espero conseguir desenhar esse método da chave para vocês e fique de uma forma mais fácil e mais entendível, certo? Bom, é isso aí, eu acho que é tudo que eu tenho para falar. Então, tenham uma boa semana a todos, tá? Uma ótima quinta-feira. Estamos sempre juntos e até o próximo vídeo. Fui!